Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu tentar ver aqui como que eu faço. Não, cancela. Tudo bem? Chegando aqui a Mariana, o Pedro, que foi vencedor do último sorteio da live que eu fiz com a doutora Roberta. A Daniele Teixeira já chegou aqui. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. E aí eu já chamo. Tá bom, Daniele? Daqui a pouco eu já te chamo. Gente, que delícia poder fazer essa live hoje. Receber todos vocês. Marcinha tá aqui também. Deixa eu acenar aqui. Primeira vez que eu estou eu iniciando uma live, né? E então tô tentando me acertar aqui. Mas que gostoso. Boa noite a todos. Muito bom poder conversar hoje um pouquinho com a doutora Daniele Lopes, da doutora Daniele Teixeira. Já estava confundindo as Danieles, que a Daniele Lopes é uma outra colega minha, que eu sempre também converso com ela, enfim. Falei com ela agora há pouco, por isso que eu confundi. E a gente vai falar um pouquinho sobre empresas familiares, um planejamento sucessório. É um tema muito bacana e fico muito feliz que todos vocês estejam aqui para prestigiar, especialmente prestigiar a doutora Daniele Teixeira. Deixa eu ver aqui se eu acho a solicitação dela. Encontrando a solicitação da doutora Daniele aqui. Vamos ver. Eu mandei uma solicitação para você. Acho que já aceitou. Oi! Oi, querida, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo, deixa eu tirar esses óculos, fico refletindo aqui o live. Aqui tá uma chuva o dia inteiro chovendo. Talvez aí no Rio de Janeiro esteja calor, né? Não tá tão quente, mas tá agradável. Tá sem chuva e sem estar tão quente também. Queria Ah, que agradecer bom. o convite de participar aqui dessa live com você sobre um tema que é tão caro para mim, que é planejamento sucessório, com esse viés de empresas familiares, e estou à sua disposição. Que bom. Eu que tenho que te agradecer por, enfim, você está aqui, eu sei quanto você é ocupada, você não para. Em breve ela já está organizando um congresso sobre planejamento sucessório, o segundo congresso, e ela a Daniele é a mestre do planejamento sucessório. Eu estou com o livro dela aqui, ela é coordenadora desse livro e autora também. Eu tenho a honra de ter todos os autógrafos aqui. E eu vou falar um pouquinho do currículo dela, porque acho que dispensa apresentações, mas a Daniele tem uma história linda. Esses dias ela fez uma live sobre a história de vida dela. A história dela é tocante, é linda, de uma pessoa muito engajada no estudo. E Daniele Chaves Teixeira é doutora e mestre. Eu vou ler, se me permita ler, tá, Imagina. Daniele? É doutora e mestre de Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, pesquisadora bolsista no Max Planck, na Alemanha, especialista em Direito Civil pela Università degli Studi di Camerino, na Itália, e especialista em Direito Privado pela PUC do Rio de Janeiro, e professora e coordenadora em diversos cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro. Então, assim, e no Brasil, na verdade. Quero novamente te agradecer pela presença e vamos falar um pouquinho das empresas familiares, do planejamento sucessório.
Queria que você explicasse, porque aqui a gente tem pessoas, temos advogados e temos pessoas também que não são da área jurídica. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que são as empresas familiares. Olha, primeiro, Jéssica, agradeço muito o seu convite. Eu sei que você me acompanha há algum tempo pelas lives, cursos, Sim, congressos e fico muito feliz e normalmente, enfim, muito obrigada e realmente é um tema que é muito caro porque ele é a base da minha tese de doutorado, esse livro que está esgotado, que eu estou fazendo a nova, estou trabalhando, está saindo do forno a terceira edição, e esse que você mostrou, a arquitetura do planejamento sucessório. Só que o assunto não se esgota em si, exatamente. Essa não, é a segunda edição, que às vezes tem pessoas que têm o primeiro pergunta, preciso comprar a segunda? Eu falei, olha, ele tem 10 artigos a mais. sim, Se quiser ler, tem que ter a segunda edição. Agora, está soltando, e por isso até o motivo do Congresso, porque eu estou buscando mais temas. Por que eu estou falando tudo isso? De questão empresarial. Vai ter cota, vai ter um artigo, uma palestra sobre o usufruto de cotas, no caso das uhum, empresas, das que é empresas. da Roberta Medina Maia, ela vai estar no Congresso, mas vai estar no tomo 3, que eu já estou trabalhando no tomo 3. O tomo 2 está saindo agora em novembro, antes do Congresso. Devo começar o lançamento os primeiros dias agora, vai ser três lançamentos, com um pupurri de cada autor falando um pouquinho, mas é porque isso, eu busco essa interdisciplinariedade que tem a ver com planejamento sucessório, né? Eu vejo que você tem todo um trabalho muito personalizado. E esse trabalho Sim, personalizado tem tudo a ver com planejamento sucessório. Então, não é do nada que eu estou falando isso. O Congresso é em função do livro Tomo 2, que são novos autores, e da mesma forma que o primeiro já tinha autores do 2, esse segundo Congresso, a base dele é o Tomo 2, mas também já tem autores do Tomo 3, como esse, artigo específico que eu estou te falando. Mas por quê? O assunto não se esgota. Ele tem uma característica do planejamento acessório dessa interdisciplinariedade que envolve conhecimento de empresarial, de societário, de tributário, direito tributário. nacional privado, né? De família, de também ter essa expertise não só de civil, mas de família especialmente. Por todas as características, tem muita coisa a se falar e tem muito pouca doutrina sobre o assunto, né? Pouquíssimo. Por isso Então, mesmo que eu falo que você é a mestre do assunto, porque pouquíssimas doutrinas e a melhor, e acho que não tem palavras para dizer que a sua é muito completa, porque ela traz todos esses assuntos. Algumas doutrinas trazem só uma questão específica, a sua engloba todas as áreas, né? e eu trago, alguém agora me falou com a programação que já está no ar aí no site, sobre o congresso que vai acontecer dia 25, 26 de novembro, uma pessoa e diz assim, Daniele, a falar em sucessões que não são de Ixi, sucessões. acho que Oi? cortou aqui, Daniele. Oi, eu falei assim, que eu recebi um comentário que eu provoco pessoas que não é da área de sucessões falarem de sucessões. Eu disse, não, não é isso. Eu provoco as pessoas falarem sobre que elas são boas. É porque o Exato, direito planejamento envolve várias áreas, né? Então aí eu pego exatamente. alguém, um grande civilista falando sobre doação, uma grande civilista que tem especialidade em direito das coisas, falar sobre cotas, usufruto de cotas. Sociais. E aí você Uhum. vai buscando a expertise, como vem, fiz uma live semana passada, essa semana, com a Everilda Brandão, que vem com artigos de novos bens, nova sucessão.
Então, Excelente mostrando civilista. mas a gente já vai entrar. Eu fiz uma com a Renata Vilela também, que é autora do livro, que participa Inclusive, também. quem deu a minha capacitação, quem fez, eu sou, para quem não me conhece aqui na live, eu sou advogada colaborativa e sou coordenadora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. E a Renata Vilela foi foi a professora na minha capacitação de práticas colaborativas. E a Renata, assim, é uma amiga desde a graduação, que no caso ela estava fazendo segunda faculdade, eu a primeira. Fomos colegas do mestrado e do doutorado juntas. Por coincidências da vida, entramos no mesmo processo seletivo, fomos concorrentes e mantemos amizade. E eu tenho grandes amizades aí. Enfim, ela é coautora também do livro, um artigo com a professora Rosemelo Bencelau, e nós falamos sobre empresas familiares, né? E aí, tudo isso é para dizer o quê? Empresas familiares, a gente sabe que a porcentagem das empresas é altíssima do Brasil, que são de empresas familiares, e mais do que isso, sei lá, vamos botar em ordem de grandeza, falam que 85%, se é esse exato ou não, Exatamente. mas É vamos isso. falar, 85%. Sendo que o número de empresas, de pequenas e médias empresas, é o maior porcentagem também. Quando a gente fala em grandes empresas, a gente está falando de uma minoria, da mesma forma que patrimônio no Brasil. Só que planejamento sucessório, ele extrapola essa cota, ele é muito mais, ele é para toda a sociedade, né, Jéssica? Então, ele não Sim. atende só. Planejamento, às vezes, as pessoas têm O equívoco de achar que é para preconceito, grandes fortunas, né? uma certa. Isso não é para mim, não, isso é para outra. Isso é para coisa de empresa grande. Não, mas é para todos nós. E para todos nós, pessoas, e também porque não existe empresa sem pessoa, né? Então, Sim. a gente tem que falar o código Ainda civil. que tenha um sócio, né, um É fundador daquela empresa, unipessoal. E agora com a unipessoal, né, uma empresa liberdade, pequena. com a lei da liberdade econômica e tal, a gente tem até limitado o unipessoal. Antes era ele Sim, ali que te restringia uma situação, mas agora não. A capacidade das pessoas terem empresas é muito maior. Bem, sim, com tudo isso, a gente vendo que as empresas são, na grande parte do Brasil, familiares e de pequenas e médias, isso atinge um mercado muito maior. E de que forma isso pode interferir? Porque a gente sabe que as empresas têm essa questão da perpetuação do negócio, da família. E aí até vou de querer falar. manter a cultura da família. E tem aí várias dificuldades, que é o passar o bastão, né? Isso aí é Exatamente. além, e aí é por isso que o planejamento sucessório precisa de tantas áreas afins, seja da mediação, das práticas Das práticas colaborativas. colaborativas. A Renata vem com o artigo das práticas e um planejamento no tomo 3 já. E tudo isso é necessário. Eu falo muito em planejamento sucessório, né? Customização do planejamento sucessório, né? Quer dizer, cada família tem um recorte, inclusive para essa empresa. Porque, às vezes, quando eu falo só família, porque nem todas as famílias, o negócio da família é uma empresa, né? Você que é do interior de São Paulo tem Isso. um agronegócio forte no interior, a gente sabe que muitas pessoas que têm um grande patrimônio não são PJs, porque o Sim. agronegócio tem incentivos e que buscam não ser PJ. Mas, vamos lá, as empresas familiares. Começa a dificuldade da gestão, de passar a geração, né? Dentro dos dados Do que se fundador tem. se desapegar, inclusive, né, Exatamente, Daniele? mas Porque essa é a ele dificuldade. montou aquela empresa e ele quer, normalmente, quando ele monta a empresa, ele quer que
ele monta para a família, que os filhos entrem na empresa e ele quer que os filhos trabalhem. Mas aí já começam alguns problemas na realidade, porque Exato. planejamento sucessório, eu acho que só fazer um start para isso é uma nomenclatura de uma coisa que é uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão. É um conceito muito simples que eu tento dar para as pessoas verem que isso não é nenhum bicho de sete cabeças. bicho de sete cabeças, exatamente. E exatamente pelo que você fala, agora imagina, a nível pessoal, isso passa para a questão da empresa. As pessoas não gostam de pensar na morte, mais do que pensar na morte, é na transmissão desse bastão. É isso que as pessoas não gostam, porque ao transmitir, ao passar o bastão, ela está vendo uma finitude da vida dela, ela está vendo que ela está acabando. Só que você tem que ver a gestão empresarial, porque nem todos da família hoje em dia vão seguir o negócio, porque isso é em função das transformações socioeconômicas e, principalmente, dentro dessas transformações socioeconômicas, Jéssica, a gente tem a questão da família. As famílias mudaram, a gente não tem mais aquela família que vivia com a finalidade em si mesma. As pessoas hoje em dia têm diversas profissões. E famílias reconstruídas também, né, Daniele? Exatamente. Se me permite falar, uma famílias recompostas, que casais que se separaram, exato, casaram novamente, e aí tem filhos do primeiro casamento, do segundo casamento. A necessidade de organizar essa situação, porque, como você disse, o dono, quando ele tem que passar o bastão, ele sente a finitude da vida, mas muitas vezes é aquela empresa que mantém a família. E a importância de se passar esse bastão para que quando ele venha a falecer, não faleça junto à empresa, né? Mas aí a necessidade de se organizar tudo isso antes, né? Exatamente. Porque você deixar, não só... Nós não estamos mais nos tempos que era muito comum. Olha, ontem eu tive uma cliente, até também, a gente está trabalhando à distância, mas também foi uma um momento, né? Tem uma consulta pessoal, e a pessoa disse, era aquele questão que era o inventário, outro inventário atrás, dois acima que estavam, e o pai dizia para ela, eu não vou mexer com isso, vocês resolvem quando eu morrer. Só que nós não estamos mais em tempos disso. E aí, eu vou te falar que o maior fator, eu acredito, independente de todas as economias tributárias, isso e aquilo, o que está fazendo a pessoa buscar uma opinião, e aí eu acho que é uma coisa, um papel que a gente, como advogado, tem que ter fundamental. Social, né? A questão é que as pessoas buscam muito numa segunda núpcias a questão da família, né? De composição dessa família, reconstituídas, recompostas, mosaicos, a nomenclatura que tenham que dar. Os meus, teus e os nossos, ou só os meus e os teus, e assim. Sim. Só que, às vezes, a gente fala isso, Jéssica, a gente está fazendo um recorte de uma parte da sociedade. Mas não é, não. Não é, não. De jeito nenhum. Quando eu escrevi esse livro, eu escrevi com questões de pessoas bem simples me fazendo perguntas. Sim. Eu fui tentando, ao longo do livro, responder essas perguntas. E eu continuo vendo pessoas assim, vou casar de novo, se eu casar, eu não quero misturar o pouco que eu tenho. Seja uma casa, uma comunidade, seja uma moto. Não quer compartilhar aquilo, ela não quer mexer com... independente com que ela case. Então, eu estou falando, em ordem de grandeza, de uma coisa muito simples, uma casa numa comunidade, para as pessoas terem noção que isso é a vontade das pessoas ao recomporem a sua vida. E não querem a comunicação. E, infelizmente, no Brasil, depois do Código de 2002, nós não temos um regime e não temos alternativas que nos permita isso, né? Que nos permita isso, que não ocorra em maior ou menor grau essa comunicabilidade. Mas voltando às empresas, inclusive porque só já que você tocou na questão dos regimes, que
só para salientar, muitas pessoas que também estão aqui na live que não são advogados, nem o regime da separação total de bens, que muitas vezes as pessoas acham, casei, o regime da separação total de bens, o que é meu, o que é dela, dela, mas quando vem a falecer, não funciona dessa forma, né? Jéssica, às vezes as pessoas, você sabe, você tem cliente, você pergunta qual é o seu regime? Regime? Não sei, eu não fiz nenhum. Nem Não sabe o que é, sabem, né? nem sabem. Lógico que a gente entende que é o de comunhão parcial de bens, vai se verificar e tal, mas não sabem. As pessoas não têm noção do que um regime de bens já pode determinar em uma organização patrimonial. E Exatamente. aí, antes de falar da sucessão de uma empresa familiar, que eu vi que você destaca também a questão dos pactos parasociais, sejam de Isso. acionistas ou de cotistas, que são importantes essa conversa. Mas, assim, as pessoas em si, o regime vai ser importante, inclusive, nas empresas. Muito dos protocolos familiares, a gente também A vai chegar a recomendação, explicar mais, né? tem recomendação. Aí, às vezes, perguntam, é cláusula abusiva? Eu acho que não. Eu acho que, tratando-se de uma recomendação, ali você não está tratando de uma obrigatoriedade. Mas a empresa tem as regras próprias que ela pode ter, as regras que ela pode constituir e Eu entender que ela acho que também todos estando de acordo, as pessoas assinando, ali vai concorda ser um plenamente. instrumento que vai ajudar dentro do futuro. Para algumas pessoas, a exigência de uma separação de bens, não sou eu, é a família, é a É, empresa, é ótimo, né? Mas, passando a isso, então, assim, o que eu quero destacar aqui é que, ao a gente falar de empresa familiar, isso é o patrimônio, mas lembrando, é de uma pessoa. O sim. patrimônio de uma pessoa pode ser constituído de várias formas. E tudo isso porque no planejamento sucessório, quando a gente fala, a gente tem que fazer, primeira etapa, a qualificação dessa pessoa. E essa qualificação não é só objetiva. Qual é o seu estado civil? Você é casada, divorciada? Você tem uma união estável? Qual o regime de bens? Você tem herdeiros necessários? Que idade seus herdeiros necessários têm? Qual o regime Uhum. que eles são casados? E assim por diante. Isso é uma forma objetiva. Inclusive, para questões de empresas familiares, é muito necessário essa análise subjetiva da família. Eu Exatamente. tenho até um artigo, um professor Daniel Bucado, conjunta, disponível aí para as Sim. pessoas, que chamam Armadilhas do Planejamento Sucessório. É um artigo curtinho, vale a pena a leitura, que é rápido, pequenino, e que mostra que dentro dessa análise subjetiva, você tem que ver todo o potencial desses futuros herdeiros, como é a engrenagem, quem trabalha em quê, inclusive não só com mediação ou com práticas colaborativas, mas às vezes até com estudos de psicologia. Tem lugares, Sim. escritórios que tem toda uma fase. Isso se aplica a todo tipo de família e planejamento sucessório? Lógico que não. Não é uma Não, regra. Mas não é em uma regra. questões de empresa, às vezes ela é mais necessária para você Até ver. porque normalmente parentes que assumem cargos na empresa de gestão somente por conta do parentesco e não por conta da capacidade, né? Que Então a isso está importância de mudando você hoje em olhar dia. exatamente. Porque Mas a gente tem índices também, dados, inclusive já conversei com você em off sobre sim, isso, que da segunda para a terceira geração, os dados de que empresas vêm a falir ou se ter problemas profissionalizando, né? muito grande, porque entre a primeira e a segunda, você ainda está falando da primeira, do fundador, do patriarca, com os filhos. Exato. A terceira geração, você já está falando com os sobrinhos. Então, isso, se já é difícil entre os filhos, que, como eu falei, nem sempre mais as pessoas seguem o negócio da família. Então, eu tenho um Uhum. negócio, vamos supor, de fábrica de calçados. Tem um dentista, tem outro um psicólogo, tem outro e assim por diante, de pessoas que não trabalham ali, não querem, mas isso não impede você deixar as ações,
as coisas, mas essa questão de governança, essa organização, nós estamos no mundo, e eu acho que é importante a gente destacar isso também, Jéssica, no mundo de prevenção. Não é mais um bom advogado Não. quem busca o litígio. O Ah, eu litígio, sou bom de com briga. certeza. Isso era um sinônimo antigo. É melhor não ter no papel, porque se não está no papel, tudo que não está proibido é permitido. Nós não Sim. estamos mais nesse mundo. Nós estamos num Pelo mundo de contrário, né? princípios, de valores, de conciliações, de mediações, de De resoluções, resolução de conflitos. As de práticas práticas colaborativas trazem colaborativas, muito é isso, isso. né? Então, a advocacia moderna, contemporânea, nos dias atuais, é com esse viés, é uma advocacia muito mais preventiva do que de litígio. E um planejamento, você chegar no litígio, é o pior resultado, é um planejamento Sim. que não deu certo. Bom, lógico também que você pode dizer assim, Daniele, mas você pode todo organizar e mesmo assim um herdeiro vai lá e litiga. Tudo bem, a gente não tem um controle, mas quanto mais se falar, se discutir, se planejar com o tempo, a organização, fazer uma questão estrutural da empresa familiar, aquilo Menor o risco. menor o risco de um herdeiro ir lá e litigar. Por quê? Você, agora, lógico também, aí eu também gosto de fazer a diferença. Quando falam até, por exemplo, de um agronegócio, então, fica pessoa física ou pessoa jurídica? Que a diferença é mínima, se você for ver. A Sim. vantagem da jurídica é que deixa uma coisa mais fria, menos porque o brasileiro já tem isso de ser muito passional, de querer. E aí, quando a gente fala em empresa, desde o patriarca, que é o fundador, ele tem hábitos de dizer assim: do meu jeito, eu criei, eu fiz, na minha época, são Eu nomenclaturas quero que utilizadas. continue assim, Só que né? o mundo é outro, a economia é outro. E aí tem muita rejeição à segunda geração, a novas tecnologias, a novas formas de Esse é um dos marketing, principais conflitos de que surgem geração. de E isso, geração para geração. e aí Eu a gente assisti, inclusive, Daniele, ainda só está te. falando da primeira e da segunda, né? Que já é Exatamente. um grande. Exatamente. Agora, na pandemia, teve o congresso do Projeto Rumo, que trata das empresas familiares, do planejamento sucessório, e uma das palestrantes foi a presidente atual da Piccadilly, que é a empresa de sapatos, né? Ela é neta, ela é terceira geração, e ela fala da dificuldade, porque o avô dela foi o patriarca, ele montou a empresa muitos e muitos anos atrás, e ele trouxe todo um conceito estrutural da família, uma cultura antiga, e ele tinha uma dificuldade, primeiro, de aceitar. Houve um conflito muito grande da primeira para a segunda geração, e aí a dificuldade dele de aceitar que uma mulher assumisse o comando da empresa e uma neta e trouxesse tecnologias das quais ele desconhecia. Ana Luísa Nevares, ai que honra, Ana Luísa, aqui na nossa live. Tá cheio de pessoas queridas. E, enfim, a dificuldade dele, ela falou que ela passou por duas situações delicadíssimas, né, na empresa. Uma foi a sucessão, a transferência, o passar o bastão, e a segunda foi agora durante a pandemia que a empresa teve que se reestruturar e se engajar mais no marketing digital e no e-commerce. Então, São técnicas que você tem que estar utilizando na atualidade, né? Ainda mais sim, com a questão da pandemia. Aí eu gosto de fazer duas observações entre parênteses do exemplo que você deu. Primeiro, já tem também uma dificuldade, tem inclusive um artigo na arquitetura da professora Ana Carla Matos, né? A Matilde sim. Matos, que é a questão de gênero no planejamento sucessório, porque como você valoriza muito a tendência do mundo ocidental é dessa maior autonomia da liberdade de testar e assim por diante, de se exercer, porque se você nada fizer, tem a legítima, a questão Uhum. funcional. Por exemplo, um dia desse eu tive uma consulta
de um cliente que ele não queria mudar em nada. Ele tem 2 filhos, quer deixar para os 2 filhos 100%, nem problema. Igualdade. A questão dele era economia, se valia a pena ele se tornar uma PJ, que era do agronegócio, se valia a pena ou não, era isso, o que ele pode ir adiantando em vida, fazendo doação com usufruto. Foi uma consulta praticamente assim, fácil, porque a vontade dele não era. Porque isso dá toda a química quando você tem Sim. milhões, outros filhos, outros casamentos e assim por diante. Mas não, esse era de uma forma. Mas o que eu quero dizer que nessa questão, quando a gente valoriza muito a autonomia, a gente tem que ter alguns sensores, né? E um desses é a questão por mais que a Constituição tenha lá os direitos iguais entre homens e mulheres, a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, desigual, preconceituosa e assim por diante. Você que trabalha muito com a questão familiarista, você vê Sim. muito isso, né? E você vê muito que as mulheres, às vezes, tomam uma atitude de separar, de querer uma nova vida, sem estar em outras relações. E é porque a mulher tem esse processo de evolução própria. Isso é característica da mulher, não sou eu que estou dizendo. Isso tem pesquisas que formulam esses dados. E, em função disso, por que eu estou fazendo parênteses? Você está dando um exemplo de toda a dificuldade concreta, você está dando um exemplo do Piccadilly, da dificuldade que normalmente, na hora de um testamento, deixa as ações das empresas para os filhos homens, a filha mulher você deixa a propriedade. E por mais que as cotas sejam iguais hoje, isso às vezes em curto e médio prazo, os valores distorcem e, acima de tudo, você dá o Totalmente. controle para o filho homem. Controle acionário da empresa para o filho. Ou você até dá cotas iguais, mas a deles tem direito a voto e a delas não. Então, são É por isso formas. que eu falo muito da questão do acordo de acionista, porque ali você já pode definir essas regras. Né? A questão é se ele traz um testamento aí surpresa também, os conflitos que vão surgir, como que ficam, né? Mas aí que é Se importante o diferir. diálogo entre o testamento, a autonomia e esses pactos. Exatamente. E aí, eu acho que a gente, como advogada, primeiro, advogar de uma forma responsável, ética, de não estar vendendo gato por lebre, sabe? Assim, de estar dizendo, olha, os efeitos e por isso a necessidade desse contato com essa família, de saber a vontade, porque presta bem atenção, né? Quem tem o conhecimento técnico, Jéssica, somos nós. Então, Sim. o seu cliente, quando chega, ele não sabe os efeitos jurídicos, às vezes ele só bem expressa vontade. Aí você vai Exatamente. transformando aquilo no juridiquês, você vai vendo que negócio jurídico é o que ele Traduzindo está para ele. querendo, né? E aí você vai dando as consequências dos efeitos do que ele está querendo, aí ele diz, não, doutora, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero então, eu não sabia disso. Então, como é que é? Então, essa conversa, sentir o cliente, essa personalização É é muito fundamental. forte. Às vezes as pessoas falam, Daniele, mas você faz tanta live, tanta aula, tanta coisa, como que diz? Você está compartilhando uma coisa que você tem uma expertise. Jéssica, eu quero ajudar a transformar a Com sociedade. certeza. E Com ajudar a certeza. transformar a sociedade, desde os operadores desse direito a essa sociedade conscientizar. Não é à toa que eu tenho um canal do YouTube, que é muito pouco, é primário. Se for ver lá, é coisa que está começando, engatinhando. Mas eu quero deixar disponível para as pessoas que quiserem estarem lá, da mesma forma que quem está mais na frente faça um congresso de ponta, se atualize, faça uma imersão. Então, Uhum. eu trabalho nas duas frentes e sempre me disponho, você sabe, quando eu falei, Sim, não, vamos, sim. tal, vamos agendar o que pode ser institucional ou não, mas importante, e o que me levou a É mesmo levar o conhecimento, é né? isso, é deixar a acessibilidade do A acessibilidade. conhecimento, do pensar, do de destacar. Quem tem uma loja de picolé, de sorvete, uma padaria,
Um mas que seja um supermercado. supermercadinho pequeno. Agora, na pandemia, isso tudo foi incentivado, os pequenos negócios, né? Você incentive o pequeno negócio que está ali próximo a você. Mas esse é o perfil desse grande Brasil, né? Você Sim. mora E num até porque estado as privilegiado, que pessoas. é o estado de São Sim. Paulo, que é um estado rico, lindo. Eu viajo muito, corto as estradas desse estado aí de São Paulo por questões pessoais, e é um estado realmente de ponta do Brasil. É um estado que tem um PIB do Brasil dentro de um estado, entendeu? É PIB de muitos Mas países minha família toda é europeus do Ceará e a está gente vê já dentro, no mas interior a dificuldade. a gente tem que estar falando, e quando a gente está falando aqui, a gente está falando para um Brasil inteiro, porque se está na internet, vai ficar pessoas lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando no primeiro congresso teve gente do Amazonas ao Rio Grande do Sul, sabe? Sim. Eu sou do Até porque norte, muitas posso falar. pessoas não sabem, Daniele, que esse pequeno negócio, que às vezes sustenta a família, né? Um pequeno negócio que Tem um sustenta, contrato, tem uma tem um empresa que contra. precisa daí, e É. muitos estão desatualizados, não estão pensando nessa possibilidade. Da mesma forma E que os um conflitos que pequeno, podem tem um surgir grande, depois. que você pode ter uma usina, que é um contrato Uhum, social, era uma limitada, já poderia até ser, às vezes, porte para uma SA, e aí é onde se os outros sócios não têm querer, o herdeiro não tem o querer, os sócios, exato. então isso, eu acho que tem que se ver planejamento sucessório, seja pessoal, e principalmente empresas familiares, quando você quer perpetuar o negócio, olha, muitas vezes a administração tem que ser terceirizada, porque muitas das vezes os seus herdeiros, quando eu falo dessa análise subjetiva, é muito que às vezes os herdeiros não estão mais no ramo, às vezes é uma Não nora que está no querem. setor financeiro, aí divorcia, e aí como é que fica? Entendeu? É uma tia, é um sobrinho, é um ente ou não é. Então, quando E se torna uma empresa, quanto, facilita essa administração e essa exato. governança. Então, a vantagem, mesmo em negócios que, vamos dizer assim, tributariamente se equivalem, tanto na estrutura empresarial, fica mais fácil de você organizar isso, principalmente se é uma família de mais filhos e os negócios. E aí a gente tem exemplos incríveis no Brasil de boas sucessões e más sucessões, É né? E verdade. os mais exemplos, os péssimos exemplos, é exatamente de não ter tido essa organização. Então, é uma questão preventiva, sim, é de vir ter uma consulta, desmistificar, falar do assunto, porque as pessoas chegam, Uhum. gente, a gente teme o que a gente não conhece. Mas se você vai, paga uma consulta e aquilo te dá novas informações, até para às vezes não é naquele momento que o cliente vai fazer o planejamento. Mas Sim, ele adquire, ele adquire o. ele Exato. absorve a informação, e aí eu te falo, muitas vezes em um divórcio, a gente tem que plantar a sementinha. A gente tem, até para facilitar o nosso próprio trabalho de futuro. Então, no sentido, olha, fulano, agora teve essa partilha e tal, você está assim, ou você é o fulano, O você quanto está a empresa assim. foi Como afetada é com que a você quer partilha. pensar? Como é que é agora? Como você quer administrar? Caso você venha, porque com a finitude, com a pandemia também, é uma coisa que quebrou um paradigma de trazer o que o brasileiro realmente, culturalmente, não tem o hábito de lidar, trouxe isso e inseriu dentro das nossas relações, né? Quantos testamentos a gente não fez durante a pandemia, né, Daniele? E as Nossa, pessoas, né? As os pessoas não dados, têm o hábito de se estruturar e se organizar e não sabem o quanto no momento do falecimento a empresa que era não estava estruturada, de um único dono, aquele supermercado de bairro, ela pode ser afetada e ficar engessada num processo de inventário que pode durar anos, que pode ser um litígio entre os herdeiros e a empresa pode até, existem casos de empresas que vão à falência por conta de litígio, né? não, com Então, certeza, tem muito isso, que eu estou botando para ver o tempo aí, você vai me falando que
Sem óculos eu Eu, não eu, enxergo nada. não, eu Não, tô tá perdida aqui no tempo tranquilo. também. Deixa eu ver. É. Que horas são? Nem sei. Não, são 18h39, Ah, 19h39, e 19h40. 40. Tem, tranquilo. Mas é porque eu acho que você vai querer salvar e tudo, então não pode deixar cair para Sim, poder ter o acesso. Mas é, com certeza. Então, assim, são várias situações que no dia a dia, e é lógico, nessa questão da administração, e visando agora mais a questão da empresa familiar, além dessa análise subjetiva que tem que ser feita, além desses conflitos naturais de transição de bastão, é, a gente tem que ver essa questão também de preconceito, dessa questão da mulher, de estar numa posição de comando. A nossa sociedade reflete isso, nosso sim. judiciário reflete isso, a própria advocacia reflete isso. Por mais que a gente seja maior número, as questões de. Olha lá, quantas sociedades você não vê de escritórios no Brasil que são só nomes masculinos, sobrenomes, Uhum, mas que sim. é masculino. Então, assim, a dificuldade dessa inserção, porque a advocacia, ela ela não é tão fácil para a mulher, né? Eu acho que a mulher é a tendência, Especialmente no é o mundo novo foco corporativo, né? desse novo milênio, é investir na mulher, é isso e tal, mas a gente retrata isso. Você, como advogada, você deve Sim, quantas outras partes. E olha que família e sucessões são áreas que ainda é onde tem um reduto. Você vai num BDFAN da vida, você vai num congresso, você vê o número de mulheres 80% do evento, né? Então, tem essa característica. Mas todas essas dificuldades é para quê? Para tentar resolver os problemas dessa família. E aí e é muito. tentar dissociar a família, de alguma forma, o planejamento sucessório ele, da empresa, ele vem para isso, de você tentar, dentro daquele âmbito que é Os a empresa, papéis que são os diferentes. papéis de cada um, os papéis Gestão, são diferentes. propriedade, família, né? Então, isso, Exatamente. quando está numa empresa, é mais fácil de você, quando eu falo quando é o PE, a pessoa física, a PJ, você, principalmente uma família maior. Nesse caso desse cliente, eram só 2 filhos, um já está fora, então, assim, não tem Já dramas. consegue estruturar de uma forma de faz a doação das cotas societárias para um dos filhos, com usufruto Mas do isso, presta fundador. atenção, não é problema porque são 2 filhos, um já. Mas entre dois, já pensou depois que cada um tivesse seus filhos? Casar, Aí já vai para uma outra circunstância, né? Vai para uma sim. outra. Aí, então, que os dois concordariam. E a gente sabe que nós estamos falando de gerações de famílias que estão fazendo essa organização patrimonial, que não é de ter 2 filhos. 2 filhos já são os herdeiros. Nós estamos falando, em média, de 4 a 5 filhos Sim. das pessoas que estão fazendo essa organização patrimonial, depois que foi reduzindo essa família. Mas esse expertise, então, assim, a gente tem dados e pesquisas de empresas, por exemplo, aquela cerâmica do Nordeste, eu dei muita aula lá no Nordeste, estudei aquele caso, cerâmica Brenan, eu acho que é Brenan. Eles têm uma organização patrimonial da estrutura de gestão de mudança totalmente moderna, contemporânea, de gestão, de visão de negócio e assim por diante. Então, como eu dou muita aula ao longo do Brasil, eu gosto de pegar exemplos locais. E tem um Aqui do dos. interior de São Paulo a gente tem a Lupo, né? A Lupo, eu não sei se você sabe da história da Lupo, mas a Lupo passou por ela quase foi à falência por uma questão familiar, de conflito familiar na empresa. Até que também, por coincidência do mesmo caso da Picadilly, uma neta que assumiu o controle e hoje ela é CEO da empresa, mas ela quase foi à falência por conta disso. Então, ela já deu inúmeras entrevistas nesse sentido, da dificuldade que foi, inclusive, dela implementar novas tecnologias dentro da empresa, e uma nova forma de gestão, e a governança em si, né, a separação dos papéis, porque era uma empresa
que estava cheia de parentes que não tinham condições ou competências específicas para Competências, cuidar. né? Porque vai Essa é a muito se palavra. entregando, vai ficando. Por isso que hoje em dia os trabalhos de governança você exige que o herdeiro tenha, ou as pessoas que vão trabalhar tenham uma formação mínima X disso e assim Mínima. por diante, Já né? deixa estruturado isso, né, Daniele? Já deixa estruturado E aí para não que ele fica possa exercer fica aquela coisa pessoal pessoalidade. contra Isso. alguém. É. E se, tipo, E é um minimiza o padrão. conflito na família, né? Você coloca um padrão de que aquela pessoa só vai poder exercer um cargo X na empresa se ela tiver o mínimo de que a empresa vai definir de estudo, de qualificação, de pós-graduação, enfim. E você minimiza os conflitos familiares. Mas isso é a grande dificuldade da mudança de gestão, que quem é realmente o patriarca, ele já tem dificuldade com a segunda geração. E aí, agora Já. que você deu dois exemplos de mulheres, provavelmente já da Por terceira coincidência. geração, que estão É. assumindo uma questão empresarial. Então, assim, é a tendência do mundo, mas essa dificuldade, porque quem constrói, e a gente fala patriarca, porque infelizmente isso se reproduz realmente na figura masculina. Mas no sul Uhum. você tem alguns casos que é o nono e a nona, né? O vô e a avó, que montaram aquele Que negócio, fazem mas vinho, que é de uma montaram um cultura de agronegócio. fora. É. A grosso modo, no Brasil, realmente é a figura masculina que está ali perene, né, naquela situação. E aí é muito disso, dessa dificuldade de passar, de ser resistente a algumas tecnologias. E o comércio, o mundo mudou, né? Nos últimos 100 anos, nós mudamos muito a forma de patrimônio, né? E aí a gente, como pilar, a gente tem que são as famílias e a propriedade, porque a riqueza era oriunda só de quem tinha bens imóveis. Isso teve toda uma modificação nos últimos anos, com a família Especialmente com a também. internet também, né? Porque aí quebrar paradigmas nos dois sentidos. Tanto as famílias foram se transformando em direito das famílias, como também a propriedade. A riqueza não era mais concentrada só em bens imóveis, em bens Uhum. móveis, e agora os bens novos, bens digitais, assim por diante, né? Que pegou essa nomenclatura de herança E digital, quantas empresas digitais a gente tem hoje em dia, startups, né? Muitas de empresas incentivos de estruturas simples, pessoas novas também. Aí já é um outro mercado, né? Um outro tipo de empresa. mas, Daniele, a gente também tem que, eu acho que para essa nova geração, também trazer o conceito de que o planejamento sucessório não é só para pessoas idosas, né? A gente tem que trazer o conceito de que pessoas novas têm que estruturar aquela organização, tem que pensar em como que vai ser feita depois doações de cota, testamento, proteção de filhos incapazes, porque às vezes é uma pessoa jovem que está aí se lançando no mercado como startup, mas tem um filho menor e não E não é sabe que só pode. isso, Jéssica. Mesmo o mais novo, mas vamos supor que está no mercado aí, você tem que pensar para cima. Se o pai e o avô não viram, é a perspectiva do mais novo para cima. Eu vejo Sim, muito isso quando eu tenho filhos de 30 e poucos anos. Não vou falar que eles vão me matar. Mas acima de 30 os dois, né? Eles falam, mãe, dentro dessa linguagem digital, a acessibilidade que a senhora, né, que você trabalha, é um mundo de um potencial que também tem que falar com o jovem, de pensar se o pai não pensou, o avô não pensou, de como você quer. Então, não é só o jovem bem-sucedido que tem patrimônio não. de você pensar, é também no ascendente dele de saber que se o mais velho é resistente, o mais novo tem que vir com esse olhar dessa perspectiva, né? Exatamente. Dessa organização. Exatamente. Organiza aí para mim, não me deixa com pepino, não, me deixa com abacaxi, Uhum, né? Deixa uma salada de exatamente. fruta que é mais gostoso, né? E assim por diante. E aí eu acho que, acima de tudo, é o cuidado.
você deixar, se você quer bem aos seus, a sua família, se você quer perpetuar o seu negócio, manter o seu negócio, pensar e fazer essa advocacia preventiva. É Inventiva. trocar, é conversar, e aí você está numa área que você está buscando, se capacitou e exercer, que é por aí que é a tendência. É uma advocacia moderna, não Você é sabe que meu instigar o escritório, conflito. você sabe que o nome do meu escritório é Jéssica Torres de Mello, Advocacia Construtiva, porque é para construir, é para a gente trazer esse novo conceito de construção das relações, construção de novas situações e construir, inclusive, uma forma de olhar diferente para os conflitos, né? De a gente tentar olhar para as empresas, para o cliente, sobre por um novo aspecto, né? A Lívia Caetano aqui, coisa mais linda. Ela se conhece a Lívia? Não, assim, de nome assim, Ela é nas práticas colaborativas. Tem muita gente aqui das práticas, a Paola, a Marcinha, tem muita gente aqui das práticas colaborativas. Que não, é mas é uma um tendência dos. de mercado, a negociação. Aí você vê, são técnicas de negociação, de tantas outras formas que estão crescendo no Brasil. No Sim, Brasil, não, no mundo. E aí você também no tem que mundo. pensar, quando você fala, você não está falando a nível de Brasil. São técnicas que as pessoas estão indo lá de fora. As práticas colaborativas são isso, né? Veio Sim, uma expertise de fora para trazer pessoas que vão sim. fazer cursos em Harvard, isso e aquilo. Você vai pesquisar fora também, ver outros regimes jurídicos de como estão lidando com a sucessão, porque é isso, é autonomia com essa transição de geração, de passar. Daniele, só para te interromper, a gente tem 10 minutinhos, tá? Só para que a gente não perca o tempo aqui. Antemão, eu vou deixar depois a palavra inteiramente para você, mas eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite e a gente está aqui hoje tratando disso. É uma honra estar aqui com você. Eu te acompanho já há muitos anos, então, assim, para mim é um privilégio poder conversar com você sobre esse tema e quero te agradecer muito. Estou muito feliz por essa oportunidade de, como você mesmo disse, da gente divulgar ainda mais o planejamento sucessório e nas empresas familiares aqui no interior de São Paulo, a maioria das empresas são familiares Mas esse é o e acho que Brasil, esse é o é o retrato do Brasil, é Brasil. 80%, é como você falou, né? É um recado para o Brasil, é isso que essa é a ideia. Enfim, mas eu quero te agradecer muito e aí deixo a palavra com você para você fazer as suas conclusões aí finais. Não, a gente ainda tem alguns minutos aí. Bem, eu gostaria de deixar alguns pontos aqui importantes. Primeiro, agradecer esse espaço de mais uma vez estar divulgando, estar expondo o trabalho, convidar todos para o congresso, né? Agora, 25 e Sim, 26, quem me segue, as informações estão aí no meu perfil. A Jéssica, acho que participou do primeiro, não foi? Você fez o sim, primeiro? sim, Acho que sim, fez, sim. né? E assim por diante. Mas, Não, eu fiz o do lançamento do. Estou confundindo, eu fiz o do lançamento do livro. Eu fiz o sei. lançamento do livro. E aí, a gente está aí com doutrina, vem aí o tomo 2, vem meu livro Mas eu acho que é importante trazer que isso, quando eu digo que é um problema não só do São Paulo, pontual, ou mais do Brasil, lógico que você está falando para um público que você lida mais, que é o seu público de clientes e tal, mas como você disse, e tanto na internet está eternizado. Então, isso Tá, é é verdade. atemporal e tudo mais. Então, a nível de Brasil, e isso, essas transformações socioeconômicas, e aí eu volto na raiz do problema, é no mundo ocidental. Então, esses problemas de transmissão de empresas, lógico, que uma cultura, um dia desse, segunda-feira, eu fiz uma live com uma professora de Portugal, que era sobre direito internacional privado, a cultura dos seus países vão fazendo você entender e aí mostrando a diferença da união estável para Portugal e para o Brasil e os efeitos sucessórios disso, né?
Então, são realidades diferentes. Por isso que não adianta você ir lá e importar um modelo. Você vai lá, você se banha nas informações de lá e vê o que é o mais adequado aqui para o Brasil. E aqui, agora, com certeza, essa nova advocacia, a responsabilidade de nós advogados, de estarmos esclarecendo e tendo a oportunidade de transformar essa sociedade. O coronavírus veio para trazer essa finitude. Se o brasileiro tinha uma rejeição, isso vai ficar. Então, eu acho que essa questão vai ter mudado. Eu estou acompanhando os dados do colégio notarial, de crescimento de testamento público. Mas eu sei que o número de testamentos privados que foram feitos particulares foram muitos. Foram muitos. Muitos particulares. Então, não dá para a gente ter em dados exatamente, a gente vê o que é de cartório, mas teve muitos particulares sendo realizados. E essa questão, a possibilidade de você morrer, um pai, um avô e assim por diante, trouxe essa As pessoas na pandemia se viram diante da morte, né? Então, exato, aí trouxe essa questão. Um outro cuidado com pessoas que possam ter problemas. E aí, só fazendo uma parte, dizendo também que eu sou tua fã, pelo seu exemplo de vida, eu chorei ao ler. E aí eu acho que vale a pena, procurem lá o post dela, contando um pouquinho da história dela, que realmente reconstruir, construir. E você é exemplo disso, Jéssica. Então, conte comigo sempre, que eu acho que é o que a gente tem que tentar, com diálogo, com mediações. Então, essas técnicas. E capacitar as pessoas. E uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar, né, Daniela? É essencial essa questão da interdisciplinariedade, porque o planejamento é por si só isso. Você tem que ter um bom diálogo com os notariais, com a contabilidade, um bom escritório de contabilidade, e práticas colaborativas, e mediação, com psicólogos, e além de toda uma expertise. Então, traz também o que a Everilda fala, que é esse mundo que é o compartilhar, é o coworking, é o co-living, é o R&B, os apps, o de transporte e assim por diante, né? É o futuro, é o mundo digital, e aí também a gente tem que dimensionar tudo isso. E aí essas tecnologias das novas gerações têm dificuldades, trazem um conflito com as antigas gerações. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vejo dificuldades de implantar com a minha família. Então, nem fale sobre isso. É melhor a gente entrar nem nessa esfera pessoal, porque eu também tenho. Então, mas é importante a gente dizer que a gente está aqui para transformar outras. Quem quer ouvir. Então, quem quer ouvir, a gente está dizendo, vamos pensar, vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos estar preparados para essa nova advocacia, que é preventiva, que é evitar o litígio, e essa organização patrimonial. Isso é amor. Não é deixar a implementação de governança. Com certeza. Então, essa questão das empresas, renovação, olha, aí eu acho que são 3 pilares, só meio que já finalizando. Os protocolos familiares, os pactos parasociais. Concordo plenamente. E a governança. É o tripé que você Para mim, são os 3 principais para o planejamento empresarial. Começando, na verdade, os pactos parasociais, rever quem são os antigos. Eu tenho. Como é que está essa parte sucessória da sua empresa? Como é que está isso? Então, é rever. Normalmente, aquele modelão, né? Aquele modelão padrão. Recuando. Então, os pactos parasociais, os protocolos familiares e a questão de governança. São, acho que, os pilares para uma transição de empresa familiar. E o Brasil tem que correr muito atrás. Você vê até que a Itália, que é um país tradicional, já tem questões para as empresas. Daniele, temos 1 minutinho. Então, vamos encerrar por aqui. Super beijo. Grande beijo, muitíssimo obrigada. Muito bom falar com você. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada por compartilhar todos os seus conhecimentos. Não percam o congresso, que aí está encerrando, já encerrando o primeiro lote. Eu tomo 2 aí, hein? Eu tomo 3. Novos autores. Já está confundindo. E o 3. O 2 vai sair agora em novembro.
e o 3 é só ano que vem. Então tá bom. Obrigada, Beijo. viu, querida? Um beijo. Tchau. Tchau.